Inicialmente, a minha saudação e o meu abraço fraterno a todos os internautas que nos acompanham através da transmissão da TV daqui, que acontece aqui no interior da nossa igreja matriz de Nossa Senhora das Dores, cidade de Dores de Campos, dia em que nós celebramos o dia de finados ou a comemoração de todos os fiéis defuntos. Nós queremos, nesta oportunidade, através desse meio de comunicação, antecedendo a celebração da Santa Missa, desenvolver uma reflexão e algumas considerações sobre o significado que o dia de finados tem para nós cristãos, tem para a Igreja Católica, dia em que nós nos mobilizamos para visitar os cemitérios de nossas cidades, temos alguns gestos e demonstrações de carinho e de saudade para com os nossos falecidos, e por isso nós depositamos flores nos túmulos, acendemos velas, mas certamente para nós católicos o momento principal é aquele que acontece através da celebração da Santa Missa. Contudo, nós queremos, nessa oportunidade, fazer uma reflexão sobre este dia que é de grande significado para todos nós. Primeiramente, a oração pelos mortos é um gesto que se fundamenta e se apoia em textos da Sagrada Escritura. É muito importante a gente recordar que os gestos e as propostas da Igreja têm sempre uma fundamentação bíblica. No caso, nós encontramos dois textos bastante sugestivos e significativos da literatura veterotestamentária. Nós temos um texto do livro do segundo Macabeus, um texto do Antigo Testamento, no capítulo 12, versículos 42 e seguintes. É o contexto de uma batalha que foi travada, e Judas, depois de constatar a morte de muitos homens, ele realizou uma coleta que foi encaminhada ao Templo de Jerusalém para oferecer sacrifícios e orações pelos mortos. E o texto nos diz que ele teve esse gesto exatamente porque era movido pela esperança na ressurreição dos mortos. Caso não houvesse essa convicção da ressurreição futura, seria inútil e seria tola essa atitude de rezar pelos mortos. E o texto do livro dos Macabeus então finaliza com esta afirmação, que é uma atitude, é um gesto piedoso e santo, a oração pelos mortos. Então, é um texto muito esclarecedor que fundamenta essa tradição da Igreja Católica. Uma outra referência bíblica, igualmente no Antigo Testamento, é encontrada no livro de Tobias, que também faz referência à oração pelos mortos. Além de ter esse enraizamento bíblico, a oração pelos mortos, ela tem um lastro na história da Igreja que remonta aos primeiros tempos do cristianismo. Eu diria até mesmo aos momentos iniciais do cristianismo,
logo depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, quando os apóstolos deram continuidade à obra de Jesus Cristo, pregando o Evangelho em todos os lugares e a todas as criaturas, e começaram a surgir as comunidades cristãs. E os seguidores de Jesus Cristo foram perseguidos pelo Império Romano. Houve uma perseguição violenta e muitos cristãos morreram mártires, deram o supremo testemunho da sua fé. E já naquela época iniciou-se essa atitude de rezar pelos mártires daquele tempo, dos primeiros mártires da fé cristã. Também, avançando um pouco mais na história, nós temos informações de registros de orações pelos mortos, dos túmulos e lápides de pessoas que foram enterradas. Mais tarde, no século V, houve uma iniciativa de rezar por aquelas pessoas falecidas que normalmente não eram lembradas nas celebrações e nos ritos da igreja, até que se chegou à etapa que perpetua até o dia de hoje, que foi exatamente no século XIII, quando foi instituído a data do dia 2 de novembro como dia dedicado aos fiéis defuntos, dia de finados, onde rezamos por todas aquelas pessoas que já fizeram parte da igreja terrena, cumpriram a sua missão e já foram chamadas e convocadas por Deus. É uma festa que acontece bem próxima à comemoração de todos os santos. E nisso a gente até poderia fazer uma consideração, traçando um elemento comparativo. No dia de todos os santos, nós rezamos por todos os santos da igreja. Nós sabemos que o número de pessoas reconhecidas como santas ultrapassa o calendário da igreja. Temos apenas 365 dias no ano. Temos um número muito maior de santos. Então, neste dia, fazemos memória de todos estes santos que não são comemorados ao longo da liturgia da igreja no decorrer do ano. Algo semelhante a gente poderia dizer a respeito dos fiéis defuntos. No dia de finados, rezamos por aqueles que não foram lembrados na liturgia da igreja, na oração da igreja, no decorrer do ano. É uma atitude que se baseia exatamente no fato de que a igreja, ela manifesta uma profunda unidade. E normalmente, quando a gente pensa na igreja, na comunidade cristã, nós associamos somente àquelas pessoas que ainda estão vivendo no tempo presente, que fazem parte, através do batismo, da igreja de Jesus Cristo, da grande família de Deus aqui na terra. Mas a igreja não é somente composta por essas pessoas que vivem no momento presente. Nós temos, por ele, uma tríplice dimensão da igreja. Primeiro, é constituída por essas pessoas que vivem no hoje da história, em meio às suas lutas, no seu esforço para viver o compromisso da fé na construção do reino de Deus. É o que nós chamamos de igreja peregrina, da igreja que está a caminho. Mas também nós temos a igreja na dimensão daqueles que já não se encontram fisicamente em nosso meio, aguardam a plena manifestação e a glorificação de suas vidas no final dos tempos. É a igreja padecente. E temos
a outra dimensão da igreja, que é a igreja daqueles que já estão associados ao mistério da glória e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós denominamos de igreja triunfante. A título de comparativo, tem uma reflexão que é inspirada nos ensinamentos de Santo Agostinho, que vão muito a propósito e bastante esclarecedora, né, relacionando essas dimensões da igreja ao mistério do próprio Cristo, que é um. E contudo, Cristo é conhecido também como o Verbo de Deus, que existia desde todo sempre, desde toda a eternidade junto de Deus. Cristo, que é o Verbo encarnado, e por ocasião do seu nascimento, mistério da encarnação, com a participação e o sim de Maria Santíssima, e o Cristo total, que engloba cabeça e membros, que é a Igreja de Jesus Cristo. É um único Cristo. Assim também nós temos uma única igreja, essa tríplice dimensão. E entre esta igreja una em 3 dimensões existe uma profunda comunhão. Lembro até a palavra do Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium, que nos diz que entre os membros da igreja que caminham e aqueles que formam a igreja, que já não mais se encontra na dimensão histórica, existe uma profunda comunhão. Essa comunhão, ela não se interrompe com a morte, pelo contrário, até se fortalece, se solidifica. E essa comunhão, ela se manifesta sobretudo através da comunicação dos bens espirituais, e sobretudo através da vida de oração. Vale a pena a gente refletir nesse aspecto da nossa existência, embora estejamos comprometidos com Jesus e com o seu reino. Muitos de nossos irmãos morreram na comunhão e na amizade com Jesus Cristo. Contudo, ainda não completaram de uma maneira satisfatória a sua santidade. E por isso, essas pessoas necessitam de um estágio de purificação em suas vidas, para que totalmente santa possam ingressar na glória de Deus, na glória do reino de Deus. Que Deus é aquele que é 3 vezes santos, como nos lembra a liturgia da igreja, como nos lembra os textos da Sagrada Escritura. Essas pessoas que ainda necessitam de alguma purificação para se apresentar diante de Deus, já tiveram o seu tempo completado. O tempo em que nós esforçamos e investimos na purificação e na santificação da nossa vida é sobretudo quando nós estamos aqui na história. É o tempo privilegiado da nossa vida. Agora, esses nossos irmãos que nos antecederam no nosso destino final, eles contam com a solidariedade de toda a igreja que ainda peregrina, de toda a igreja que caminha. O fato é que essas pessoas que já têm a garantia da sua ressurreição, mas precisam se purificar um pouco mais, isso não significa que receberam um castigo de Deus. Pelo contrário, esse estágio de purificação para a entrada no reino da eterna glória é uma demonstração, um sinal inequívoco da bondade e da misericórdia divina, do desejo universal de salvação de nosso Deus e Pai, que envolve todas as criaturas e que aconteceu e se realizou através de seu Filho Jesus Cristo,
que é o autor da nossa salvação. Para finalizar, também gostaria de trazer este pensamento que é muito importante. Embora o dia de finados seja um dia em que, de alguma forma, nos colocamos diante da realidade da morte, visitamos os cemitérios, temos manifestações de fé para com as pessoas que já partiram desta vida. Contudo, o que prevalece neste dia não é propriamente a realidade da morte. Nós não nos debruçamos sobre a realidade da morte. A igreja, movida pela fé, apresenta para nós um horizonte maior, uma resposta aos questionamentos, às indagações mais profundas da nossa vida, do nosso coração, a respeito do fim último da nossa vida. Nós, a partir do mistério pascal de Jesus Cristo, temos essa convicção e essa certeza de que a morte física, a morte biológica, ela não representa a destruição da nossa vida, da nossa esperança, do nosso desejo e do nosso sonho de uma vida imortal. O pensamento da igreja, a partir de Jesus Cristo, é de que a morte é apenas uma travessia para que a gente possa, de fato, ingressar na eternidade, ingressar no reino da eterna glória. E essa verdade que a igreja anuncia é o núcleo da nossa fé. A ressurreição é um elemento determinante e característico da nossa fé cristã. Nós acreditamos na ressurreição de Jesus Cristo e, consequentemente, da nossa ressurreição, porque Ele ressuscitou como primícias e como penhor de todos aqueles que estiverem associados a Ele, também são chamados a uma vida de ressurreição. Então, portanto, no dia de hoje, dia de finados, dia da comemoração de todos os fiéis defuntos, mais do que pensar na tristeza e na angústia da recordação e da realidade da morte que está sempre presente na nossa existência humana, nós somos chamados a direcionar o nosso pensamento para o mistério pascal, para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E sabemos que, juntamente com Ele, nós estamos associados ao mistério da ressurreição. Somos chamados a uma vida nova, a uma vida de ressurreição, porque, como nos afirmou Jesus Cristo, somente Ele é de fato caminho, verdade e vida, que nos leva, que nos conduz para o nosso encontro definitivo com o nosso Deus, que não é o Deus dos mortos, mas que é o Deus da vida, e que em seu Filho Jesus Cristo se revelou, se manifestou como aquele que veio trazer e comunicar a vida plena, a vida em abundância, a vida em plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.